Olá a todos, sejam bem-vindos ao Zoe Online. Eu sou o Pedro. E eu sou a Natane. Estamos mais uma vez aqui essa semana com o nosso Shape Cult, o lugar onde a gente relaciona a Bíblia com filmes, séries e livros. E essa semana a gente vai falar sobre um tema muito especial e para isso a gente chamou aqui a Natasha. Oi, pessoal. A Natasha, ela trouxe para nós esse tema e a gente concordou, a gente falou, não, vamos falar sobre isso porque realmente é bem legal. Esse tema é sobre a Capitã Marvel. Mas antes de a gente começar esse vídeo, antes de começar a falar sobre a Capitã Marvel, eu quero convidar você a assistir com a gente os vídeos Toy Story 1 e 2 e 3 e 4, onde a gente tirou lições muito legais, que a gente pode tirar temas muito importantes ali para nossa vida, que a gente pode seguir, princípios legais. Então, se você não assistiu, né, acompanha lá com a gente, entra no nosso canal da Comunidade Cristã Zoe e procura por Shape Cult. A gente também tem outros vídeos lá. Mas falando sobre o belíssimo tema de hoje, Natasha, como que surgiu essa ideia primeiro desse tema? Eu tô reassistindo os filmes da Marvel e quando eu assisti, né, o segundo filme, que é Capitã Marvel, eu entendi várias coisas e Deus falou muito comigo. Eu compartilhei isso com a Natane e com o Pedro. Eles me chamaram então pra gente falar sobre esse filme. Esse filme, como eu já falei, é o segundo na cronologia, mas foi um dos últimos filmes lançados, foi lançado ano passado. E para completar agora esse nosso início aí que a gente sempre faz, tem as perguntas do Instagram, né? Como vocês já sabem. Então eu quero convidar você a seguir o nosso Instagram, @somoshape. Sempre acompanhe lá, porque a gente sempre vai soltar perguntas relacionadas aos temas que nós vamos falar aqui no Shape Cult. Então a primeira pergunta era: você já assistiu Capitã Marvel? Porque não sei se a gente já falou aqui, mas é um filme de 2019, então é tipo do ano passado, é muito recente. Várias pessoas podem não ter assistido, mas aqui a gente teve aproximadamente 40 votantes e 20 pessoas já assistiram e 15 não, então foi 35 votantes, né? Mas tá bem balanceado assim, tem bastante gente que não assistiu. E a outra pergunta era: qual a cena preferida? Eu acho que aqui a gente só precisa falar que a gente vai ter spoiler nesse vídeo. Sim, importante. Porque é um filme muito novo, né? Então, se você não assistiu, a gente quer convidar você a assistir ele primeiro, depois você volta aqui e assiste o vídeo. Se você se importa com o spoiler, né? Tomar spoiler, porque se você não liga, daí pode continuar. Mas as cenas preferidas são as seguintes que a gente colocou nas opções lá. Todas as que envolvem o gato, que é muito bom. Todas as cenas mesmo são muito boas. A cena que aparece o Tesseract, né? Que isso foi tipo uma surpresa. Quando a Vir descobre quem verdadeiramente ela é. A Vir é a Capitã Marvel. É, a Carol Danvers. Os nomes americanos, né? E as cenas dos Skrulls, que é os metamorfos. Então a gente teve aqui alguns votantes. Algumas pessoas gostaram bastante das cenas que envolvem o gato. Eu acho que eu votaria nessa também, porque é muito bom, é muito engraçado. Todas as cenas que tem ele. Pra mim, o final ali é sensacional. Que, né, não vou dar spoiler. Mas o que o pessoal mais falou, mais gostou, foi quando a Vir, né, a Carol, descobre quem ela é de verdade. Porque antes a gente vai ver. Não vou contar. Depois a gente conversa. Então, se você não assistiu, né, mais uma vez, a gente quer falar que vai ter spoiler, né? Se cuide aí. Mas se prepare, porque tem muita coisa, muita lição legal que a gente consegue retirar desse filme. Tá. A minha cena favorita, falar a minha, né? É a do Tesseract. Não é nem por causa do filme, mas foi por causa da experiência que a gente teve no cinema. Quando apareceu o Tesseract, teve um menininho, um piazinho do nosso lado, que ele falou assim: o Tesseract! E foi muito legal, porque ficou tipo a experiência, assim. Sim, a gente se matou de risada, né? Porque não era pra aparecer, né? Apareceu e o Piá, ele viu antes da gente, né? O Tesseract. Foi muito legal, ele ficou impressionado com a cena, então esse também é um momento marcante. Qual que é o seu momento preferido? Pra mim é a cena que ela descobre quem ela é mesmo. Pra mim isso é bem marcante no filme. Sim, é muito empolgante. Gente, algumas curiosidades. A primeira vez que a Capitã Marvel aparece nos quadrinhos, porque todos os filmes da Marvel, eles primeiramente são quadrinhos, né? E daí depois foram pro cinema. Então a primeira vez que ela aparece nos quadrinhos
foi em março de 1968, com a história Marvel Super Heroes. E em sua origem a personagem era uma militar da Força Aérea dos Estados Unidos. E só se tornou heroína em 1977. Então ela apareceu em 1968, mas ela só foi se tornar heroína em 1977. A gente falou sobre o gato dela, né? O gatinho. Nas histórias em quadrinhos o nome dele era Chewie, que é uma homenagem ao Chewbacca do Star Wars. Era um negócio que eu não sabia. E a gente descobriu isso aí, que nas histórias em quadrinhos o nome dele era Chewie. Mas no filme eles mudaram o nome e o nome dele ficou Goose, que é em homenagem ao filme Top Gun também, né? Sim. Uma outra coisa é que a trama ela se passa nos anos 90. Então o filme ele é novo, mas se passa nos anos 90 e a gente tem muitas referências daquela época, como lugares, filmes, Locadora, cartazes. gente, aparece locadora e VHS, Sim, então, coisa que tipo, hoje quase não tem mais. às vezes você nunca viu um VHS. A internet de escada, Sim, né? caiu a na internet. Pra coisa. conseguir conectar. Sim, É muito legal, né? Pra quem nasceu, assim, nessa época, consegue retirar bastante referências ali, né? então tem músicas da época, tem várias coisas que faz a gente lembrar daquela época. Sim, agora sobre o resumo do filme, né, pra gente dar uma contextualizada, pra você não ficar perdido na história, é que no filme da Capitã Marvel, a Carol Danvers, que é a personagem principal, que é a Capitã Marvel, ela é uma ex-agente da Força Aérea Norte-Americana, que ela não se lembra acontece um acidente, né? Ela esquece da vida dela na Terra, esse acidente acontece em outro planeta, e ela é recrutada pelos Kree para fazer parte do exército de elite deles. E ela é uma inimiga declarada dos Skrull, que esses Skrull aparentemente são do mal, e aparentemente os Kree são do bem. Mas ela acaba voltando, acontece algumas coisas, ela acaba voltando para a Terra, ela cai na Terra. E ela acaba voltando e isso leva ela a impedir os Skrulls, que são os metamorfos. O que é o metamorfo? Que encosta e pega... Se transforma em outra pessoa. É como se eu encostasse encostasse no Pedro e eu pegasse os DNAs, tudo dele. Encostar, acho que de olhar eles já conseguem. Então, eles são esses metamorfos. E ela acaba, quando ela vem pra Terra, ela começa a descobrir algumas coisas que aconteceram na vida dela, que ela não lembrava mais, que era aquela parte que ela tinha esquecido. Então, basicamente é isso. A gente vai falar sobre algumas coisas nos pontos e fazer referência também ao filme. Se a gente não falou agora nesse resumo, a gente vai falar mais durante os pontos ali que a gente vai descrevendo as lições que a gente consegue tirar. A gente percebe que ela também conta com a ajuda do Nick Fury. E nesse filme mostra como que ele perde o olho. Então você não pode perder, não pode deixar de assistir esse filme. Sim, é muito bom essa cena também, muito engraçado. Então, algumas coisas que Deus falou com a gente assistindo o filme foram várias coisas e eu sei que tem muito mais. Até se você assistiu o filme, Deus falou alguma coisa com você, compartilha aí com a gente quer saber o que Deus tem falado com você também. Mas uma coisa que chamou a nossa atenção é que a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, fala assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O que é diferente no filme? No filme acontece um acidente. Então ela é uma pessoa normal, um ser humano normal, a Carol, e ela não tem superpoder, nada. Então, num acidente aéreo, ela cai e acontece uma explosão, e aquela explosão ela absorve aquela explosão, aí ela passa a ter superpoderes e ser alguém com poder mesmo, né? Com potencial. Com potencial, isso. Agora, a diferença de nós é que isso não aconteceu por acidente conosco. Deus nos criou com esse potencial. Ele nos criou como imagem e semelhança dele, e com isso nós
sempre tivemos esse potencial. Não é por acidente, não é por acaso, né? Deus colocou em nós, e até algo que eu acho interessante, Deus ele colocou em nós, ele já fala que nós somos vasos de barro, ele nos formou como barro e colocou esse poder em nós, né? Mas Deus ele já nos criou assim. Então isso é algo que a gente consegue entender, aprender com esse filme. E comparar também com esse filme, né? Uma outra coisa que é bem legal que a gente consegue tirar de lição e que a gente pode cuidar, né, com isso, é que o inimigo rouba a sua identidade. A gente percebe, assim como eu falei ali no começo, que aparentemente os Kree eram do bem, mas ao decorrer do filme a gente percebe que eles são os verdadeiros vilões, os verdadeiros inimigos. Até aparece, né, em algumas cenas, assim, depois que ela descobre tudo, que eles só ficaram com ela porque ela tinha o poder, né? Porque ela tinha absorvido, né, esse poder. Então, em Mateus 4:3 fala a história de Jesus sendo tentado no deserto, né? É isso, né? É isso. E é essa história que acontece e que o Satanás, ele tentou fazer isso com Jesus, ele tentou roubar a identidade de Jesus, né? Jesus era filho, ele até fala assim, se você é filho mesmo, então ele quis usar, né, isso para roubar a identidade de Jesus e talvez... Ele quis pôr em dúvida Jesus, né? Isso, ele quis questionar mesmo, roubar a identidade, falar, peraí, você é assim mesmo? E a gente vê que o inimigo faz isso com a gente também, né? Em várias situações, assim, ele quer questionar quem a gente é. Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é escolhido? Será que você tem esse potencial, né? Será que você foi perdoado? Sim. Então são várias coisas assim que o inimigo, como no filme, né, que a gente percebe que os Kree, o melhor amigo dela, assim, aparentemente, era a pessoa que mais pisa nela depois, né? Porque ele... Era um dos principais vilões do filme. ele acaba se tornando um dos vilões do filme ali e acabando mesmo com a identidade dela. Isso que ele, tipo, faz, parece que o filme inteiro, né? Sim. Mostra quem ela é, questiona quem ela é. Mas será que você é isso? Não, você não sabe se controlar, você é assim... Então, é uma das coisas que a gente precisa cuidar. O inimigo vai tentar usar desse ataque, né? Que é roubar a nossa identidade, mesmo quem a gente é em Deus. Então, é uma coisa que a gente precisa vigiar. A gente aprendeu nesse filme e a gente precisa vigiar isso, né? E o inimigo rouba até o nome dela, né? Porque ela chamava Carol Danvers e ela ficou sendo chamada só como Veers, que é o finalzinho do nome dela, né? Tem toda uma história, né, que quebra, né, aquela plaquinha, sim, né, que geralmente soldado americano tem, né? Com o nome dela. Com o nome dela, e eles pegam só o finalzinho do nome e chamam ela só de uma metade, né? Sim. Numa metade do nome dela, não é o que ela é por inteiro, né? Até no nome a gente consegue retirar essa ideia, né? Outra coisa que a gente conseguiu perceber é que o nosso inimigo faz a gente nos sentir limitados, né? A Carol tinha um potencial enorme, Sim. ela tinha um grande poder no DNA dela, mas o inimigo, que ela achou que era amigo dela, né, fez com que ela acreditasse que ela precisava limitar o potencial dela, que ela não podia ser daquela maneira, que ela tinha que se controlar, que ela não podia ser quem ela era de verdade. Daí quantas vezes o nosso inimigo já nos limitou, dizendo que a gente era inadequado, que a gente era errado, que a gente não podia ser quem Deus nos criou para ser, né? Quantas vezes a gente nos limitou também por se comparar com outras pessoas e limitamos aquilo que Deus criou em nós, as características únicas que Ele criou em nós mesmo, né? E muitas vezes a gente se deixa limitar e a gente tem um potencial enorme, mas a gente só usa um pouquinho, né? A Carol era assim, ela só usava o poder que ela tinha na mão e era muito pouco, né? E às vezes eles manipulavam ela, achando que ela tinha perdido aquele poder, mas depois ela consegue entender e viver todo esse potencial que ela tinha. Sim, eu acho que é interessante. O texto da Bíblia fala sobre nós somos luz, né? E ninguém coloca a luz embaixo de um móvel, né? Para encobrir. Mas o que o diabo quer é que a gente encubra a luz que está dentro de nós mesmos. Então Deus colocou algo dentro de nós, um poder, um potencial. E muitas pessoas se escondem, né? Muitas pessoas não deixam essa luz, que é Deus mesmo, dentro de nós brilhar. E
muito porque o diabo faz a gente acreditar que tá errado e que a gente tem que se esconder mesmo. O que aconteceu com ela, né? Ela tinha um potencial enorme, a Capitã Marvel, mas o inimigo faz ela pensar que aquilo é ruim, né? E que ela não consegue controlar. Então ela, por muito tempo, ela usou 10% do poder que ela tinha, e usava isso ainda pro lado errado, né? Então o inimigo limitava e escondia ela de uma maneira errada, né? Mas Deus, ele quer que a gente brilhe, né? Sim, e para isso, pra gente brilhar, né, pra gente usar todo o nosso potencial, a gente tem que descobrir a verdade. Como a Carol descobriu quem ela era de verdade, né? Que foi até na nossa votação ali, foi o top 1, que as pessoas, a cena que elas mais gostaram. Gente, eu assisti hoje de novo, né, pra eu lembrar, né, pra gente estar mais, tipo, mais fresco na memória, né? E, meu Deus, eu tenho vontade de gritar, assim, a hora que, tipo, eu fico, vai, Carol, vai! Tipo, eu fico empolgada, assim, me deixa empolgada. E as coisas, elas começaram a ficar estranhas, assim, quando ela caiu na Terra, né? Porque ela veio meio, tipo, sem querer pra Terra, até ela chama do planeta 56, se eu não me engano, 56, 59, eles nem chamam de Terra, né? Mas ela caiu aqui e teve contato com documentos, né? Ela vai até o lugar lá que tem os documentos sobre essa viagem que ela fez para outro planeta, com essa chefe dela na época, né? E ela tem contato com amigos também, que é o Fury, que ela conhece ele, né? De um jeito meio tipo assim, estranho, porque ela tava caçando os metamorfos e ele também não tava entendendo nada. É a primeira vez que ele tem o contato ali com os alienígenas, né, gente de fora, assim, do planeta. Então é muito legal essa parte do filme também, porque mostra bem esse princípio, assim, esse começo do Fury, né, se envolvendo na SHIELD. É muito legal. E ela conta com a ajuda dele, então, que ela acaba virando amiga dele, explicando pra ele o que tá acontecendo, qual que é a situação. E também reencontra com a amiga dela da época da Força Aérea, que é a Maria Rambeau. Ela tem uma menininha, né, que também, uma filhinha que admira muito a Carol. Todos acharam que ela tinha morrido, né, nesse acidente. Então, ela vai descobrindo ali ao decorrer do filme quem que ela é, qual que é a origem dela, o que ela precisou superar para vencer, né? Tem várias cenas ali bem legais que falam isso, assim, mostram ela superando, levantando de novo, as pessoas falando que ela não ia conseguir, ela levantava de novo e falava, não, vou conseguir. Várias cenas, assim, recortes de cena muito legais. Mas ela descobriu, assim, como que ela descobriu? Ela não descobriu do nada, ela descobriu lutando, ela precisou lutar, né, com as informações que ia chegando para ela, mas ela também precisou lutar com a inteligência superior lá, né, que era o Top Master dos Krees lá, né, e que é tipo, era a chefia, né, deles. Mas ela precisou lutar com eles para ser liberta totalmente. Ela não teve que ficar parada, né? E em João 8:32 fala assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse é um texto que casa muito bem aqui com a história, né, do filme, com o enredo do filme e também com a nossa história, né? Se a gente conhecer a verdade mesmo, é ela que vai nos libertar. Quem é a verdade, né? A verdade é Jesus, né? Que se a gente conhecer Ele verdadeiramente, Ele vai nos libertar. Isso vai transformar a nossa vida, né? Então a gente tem que descobrir quem a gente é em Deus. Descubra quem você é em Deus. Ele vai te mostrar quais que são os seus potenciais. Ele vai usar também a vida dos seus líderes para te mostrar como Deus usou, como no filme, no enredo do filme, a Carol, os amigos dela ajudam ela. Os seus líderes vão poder te ajudar, te orientar a trilhar esse caminho de descobrir quem que você é em Deus, o que ele te formou para você ser, né? Qual que é o teu potencial, quais que são os seus pontos positivos aí, as tuas habilidades, os seus dons, né? Então, descubra a verdade, mas descubra a verdade em Deus. Busque ajuda com os seus líderes, com amigos que vão te ajudar a avançar e ir além. Isso. E esse texto, conhecereis a verdade vos libertará. Então, primeiro a gente conhece a verdade e segundo a gente é livre.
que é o outro ponto. Nós somos livres e aconteceu com ela também, com a Capitã Marvel. Ela se tornou livre e livre para usar todo o poder e potencial que ela tinha. Quando ela descobre isso, então ela consegue libertar o poder que está dentro dela e se libertar também do inimigo, né? Que eram os Krees. Conforme ela vai conhecendo a verdade de fato que os Krees eram o inimigo, que eles tinham sequestrado ela, que eles tinham alterado a memória dela, né? Que ela tinha escondido, né? quem ela era de verdade. Então, ela consegue se libertar disso, né? E ela alcança o potencial dela, né? Aquilo que o poder estava só nos punhos, nos braços dela, começou a passar pelo corpo inteiro dela, né? A Bíblia fala, Deus ele nos chamou para ser livres. Gálatas 5, no versículo 1, fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós, uma vez, já fomos escravos também, a Bíblia fala, né? Fomos escravos do pecado, fomos escravos do diabo, mas um dia Cristo, ele nos libertou, e foi para a liberdade que ele nos libertou, não para voltar a ser preso de novo. Essa liberdade que a Capitã Marvel teve, essa libertação, vamos dizer assim, transformou a vida dela, né? Transformou completamente. Então, é isso que precisa acontecer com nós. A gente precisa entender que um dia fomos escravos também, mas que Cristo, ele nos liberta. Nós precisamos permanecer livres, permanecer nessa liberdade, né? E é isso, tudo acontece depois ali, o desfecho acontece após ela ser liberta mesmo das mentiras ali dos Krees. Sim, né? Em uma das últimas cenas ali do filme, ela vai enfrentar o melhor amigo dela, que era, né, o grande inimigo dela, no final das contas, né? E ela fala sobre não precisar provar nada pra ninguém. Ela fala isso, ele começa, tipo, parece que ele tá, tipo, enchendo o saco dela, assim. Tipo, nossa, eu tô impressionadinha que você fez isso. Nossa, eu percebi que você consegue agora controlar o poder, mas será que é tudo isso, não sei o que lá? Ele tá falando, tipo, parece que ela tá assim, tô nem aí. E ela fala assim, não preciso provar nada pra ninguém, dá um psh, lá na mão dela, solta um poder lá. E ele vai para lá do outro lado, depois ela arrasta ele, né? Mas o que a gente quer trazer aqui pra gente lembrar é que às vezes a gente entra em batalhas que a gente não precisa entrar, né? Foi isso que a gente falou também em algum dos vídeos ali do vídeo passado. Acho que se eu não me engano foi no vídeo passado do Toy Story, que a gente entra em batalhas que a gente não precisa entrar, a gente luta lutas que a gente não precisa entrar. Então a gente às vezes quer entrar com essas lutas até com Satanás, assim, mas por conta do orgulho mesmo, né? Não por outra coisa, assim, mas por a gente querer provar algo que a gente não precisa, na verdade, né? Sim, quando a gente é livre, de verdade, a gente não precisa disso, né? A gente não precisa provar nada pra ninguém, né? A gente precisa se conversar com Deus, né? E quando a gente é livre, a gente entende isso, assim, quem a gente é em Deus, o que a gente consegue fazer nele, né? Tudo através dele. Então a gente não vai precisar assim da aprovação das pessoas, né? A gente precisa da aprovação de Deus, né? E por fim, quando a gente percebe que a gente é livre, a gente também decide ter um propósito de libertar. Foi isso que aconteceu com a Capitã Marvel, né? Na hora que ela manda o Kree embora, esse amigo que a Nathane falou que era o inimigo, ele manda um recado pro planeta lá, Kree, dizendo que ela ia voltar e ela ia acabar com todas as mentiras. Né? Depois que a gente é liberta, a gente também precisa levar essa libertação para as pessoas e acabar com essas mentiras que as pessoas vivem aprisionadas. Assim como ela fez, né? A gente também precisa fazer isso pelas outras pessoas. E é legal porque ele até fala assim, mas o que eu vou falar? Não, tipo, eu não posso chegar sem nada, não posso chegar de mãos vazias lá. E daí ela fala assim, você vai levar uma mensagem que eu vou voltar e eu vou acabar com todas as mentiras. Eu achei demais essa frase dela, assim, porque é isso mesmo, ela foi liberta, ela conseguiu ser liberta daquilo, de todas aquelas mentiras, mas ela não quis aquilo só pra ela, né?
Ela não quis viver aquilo sozinha, assim, tipo, só eu agora tô livre de todas essas mentiras deles e o resto que se dane lá naquele planeta lá. Não, ela quis voltar e enfrentar mesmo o inimigo, que era a inteligência superior lá. E isso fez a diferença, né? Com certeza, né? A gente não mostra no filme, né? Mas fez diferença. Com certeza ela foi lá pro planeta, né? E transformou, né? Aquele planeta também como ela foi transformada, né? Eu acho que a partir do momento que algo acontece com nós, fica mais fácil a gente ajudar outras pessoas, né? Então, quando ela foi liberta, ela encontrou o caminho para isso, né? E quando a gente conhece a verdade, a gente consegue ajudar outras pessoas a entender essa mesma verdade que a gente conhece de uma maneira mais fácil, né? A gente já, digamos assim, ela trilhou o caminho mais difícil, mas abriu caminho para os outros virem atrás dela e também não adianta nada a gente não deixar isso acontecer, né? Ajudar outras pessoas a serem libertas também, só guardar isso para nós, né? Eu acho que é como se fosse uma missão também, né, dela, ajudar outros a encontrarem essa liberdade, conhecer a verdade também, né? Sim. A gente quer deixar uma indicação aqui também de um vídeo da Fabiola Mello que ela fez. A gente assistiu, né, para também ver se a gente conseguia tirar alguma referência ali, mas ela fala sobre alguns assuntos um pouco diferentes do que a gente trilhou aqui, mas também é um vídeo muito legal, procura lá, se eu não me engano, o dia que eu assisti Capitã Marvel e Deus Falou Comigo, mas se você procurar Fabiola Mello, Capitã Marvel, você vai encontrar esse vídeo lá e é bem legal. Então, por hoje é isso, né, pessoal? Foram essas as lições que a gente conseguiu tirar do filme da Capitã Marvel. Um filme tão legal, se você não assistiu, eu quero reforçar aqui de novo, por favor, assista. Porque é muito legal, a gente consegue ver várias coisas, assim, e eu particularmente, como a gente gosta muito de Marvel, né, dos filmes da Marvel, de filme de herói, como a gente ama esses filmes, eu acho muito legal porque ele realmente, tipo, a resposta de várias coisas que você não entendia de onde que surgia, como que aparecia do nada. Porque ele é um dos últimos filmes a serem lançados, mas ele, na ordem cronológica, ele é o segundo, né? Então ele responde várias questões, assim, foi muito legal. É legal porque praticamente, assim, a mesma ideia do Star Wars também, né? Foram lançados os últimos para depois ser lançados os primeiros, e você só entende aí na ordem cronológica. Mas se a gente puder deixar uma indicação, eu indicaria você para assistir na ordem cronológica. Procura a ordem cronológica para assistir, se você quer maratonar aí em Fica casa. mais fácil de entender muita coisa, né? Sim, você já vai assistindo e acompanhando tudo. A Natasha tá fazendo isso. Estou. Nós já fizemos, acho mais de uma vez, porque toda vez que ela lançar um filme, nós falamos, vamos maratonar tudo de novo. Então não perca a oportunidade, esses filmes são muito legais, a gente consegue tirar várias e várias lições deles. A gente falou assim, coisas bem por cima, assim, bem superficiais também. Acredito que não demos muitos spoilers, né? Tem bastante acho que coisa. Sim! Mas assim, é que tem bastante detalhe, assim, da trama. Tem bastante. Essas ligações, assim, que a gente não contou. Falou, né? Que é muito legal também, né? Mas os spoilers maiores a gente contou, né? Então... Parte mais importante. Mas se você gostou desse vídeo, a gente quer pedir para você curtir ele, compartilhar com seus amigos e também acompanhar todas as nossas programações aqui na Zoe Online, né, no nosso canal da Comunidade Cristã Zoe no YouTube. Mande para os seus amigos, participe com a gente nos comentários, participe com a gente quando a gente enviar lá questionários no Somos Shape. E é isso, pessoal. Agradecemos você por ter acompanhado aí com a gente mais essa programação aí da Zoe Online. Depois que acabar aqui, a gente tem a conversa com o pastor Cezinha às 8 horas. É isso, gente. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.